Lá, hoje a gente mergulha assim fundo no universo do tango lá em Buenos Aires. Temos fontes variadas, artigos sobre aulas, milongas, um estudo acadêmico bem legal sobre figurinos, organizações da orquestra oficial da cidade, até umas discussões online que a gente achou. A ideia é entender o que faz o tango pulsar hoje em Buenos Aires, sabe? Desde os primeiros passos até, bom, a alma cultural da coisa. Exato, porque o tango não é uma coisa só, né? É dança, claro, mas é música, é o evento social, a milonga, é história, é moda também. E as fontes que a gente tem aqui mostram bem essas camadas todas, a riqueza e a complexidade do tango portenho. Legal. Vamos começar pelo começo, então. A parte prática. Como é que se aprende tango por lá? As fontes indicam que, nossa, tem muita aula. Todo dia para todo nível. Muita mesmo. Uma coisa interessante que uma fonte aponta é o pagamento por aula, né? Aula avulsa. Ah, sim. Diferente daqui do Brasil, que é mais comum pacote, mensalidade. Isso, lá parece ser mais flexível nesse sentido. Você paga pela aula que faz. E para quem está começando zerado mesmo, qual a dica? Olha, o foco principal, segundo as fontes, é a base. Postura, sabe? O abraço, a conexão com o par, a comunicação. Entendi. E, bom, tem aula particular, aula em grupo, como funciona isso? Tem as duas coisas. As particulares, uma fonte mencionou algo como 450 pesos a hora, podem ser mais, eficientes para pegar rápido, né? Imagino, mais focado? É, mas as aulas em grupo são super populares também. Mais acessíveis, por volta de 180 pesos, ou às vezes naquele esquema à la gorra, que é contribuição voluntária. A Lagorra, legal isso. E muitas aulas acontecem antes das milongas, né? Exatamente. Já cria o clima, o pessoal já aquece ali na aula e depois fica para dançar. Mas, assim como um artigo dizia, não tem milagre, leva tempo, tem que praticar. Faz sentido. E aí entra a milonga, né? Que é onde o pessoal vai para dançar socialmente para praticar. Isso. Para quem já tem um nível intermediário, sim, a recomendação é frequentar as milongas. Dançar com pessoas diferentes, é ali que se aprende muito também. E o que define uma milonga oficialmente? Tem alguma lei sobre isso? Olha que interessante, tem sim uma lei da cidade, a número 5735, define a milonga como essa reunião dançante de tango, vals e também o ritmo milonga. Ah, então milonga é o evento e também um ritmo. Exato. E o evento pode ter mais coisas: ensino, exibições, às vezes música ao vivo, é o coração social do tango. E tem escolas famosas, né? As fontes citam algumas. Sim, menciona uma nova escola argentina do tango, DN Tango, Mariposita. Mostra que tem diferentes linhas, estilos de ensino. Bacana. Mas o tango não é só essa dança social das milongas. Tem um lado mais performático, institucional. Com certeza. Um exemplo ótimo é a Orquestra del Tango de Buenos Aires, uma instituição cultural super importante. 40 músicos. É uma orquestra grande. Sim, fundada em 1980, tem uma história longa. Eles tocam em teatros grandes, mas fazem um trabalho legal em escolas também. E ganharam um Grammy Latino. Uau! Isso mostra o peso cultural, né? Totalmente. E essa orquestra ajuda a ilustrar uma distinção que as fontes trazem: a diferença entre o tango social, dançado na milonga, e o tango de palco. O fantasia ou cenário. Isso, que é mais coreografado, mais pensado como espetáculo. É interessante que alguns termos para estilos sociais, tipo salão, milongueiro, talvez tenham se popularizado mais fora da Argentina, né? Para vender a ideia. Entendi. E essa diferença entre o social e o palco? Imagino que apareça muito no visual, nos figurinos. Muito. Uma das fontes é um estudo acadêmico focado justamente nisso. Analisa como o figurino conta uma história. Legal. O que ele diz? Bom, mostra que no começo o visual era mais ligado às classes trabalhadoras, o estilo compadre, meio gaúcho. Depois, com a era dos cabarés, veio a sensualidade. Ah, aí entra o vestido vermelho, as fendas. Exato. Vermelho forte, preto, rendas, fendas para dar movimento para as mulheres. E no masculino, claro, a influência do Gardel foi imensa. O terno clássico. Que virou quase um sinônimo visual do tango, né? Sim, o estudo analisa os elementos. No feminino, a sensualidade e o movimento são chave. As fendas são essenciais para os passos, as cores têm simbolismo, vermelho para paixão, preto para elegância, mistério. E os tecidos?
Seda, renda. E isso para dar sofisticação, e os sapatos, claro, são fundamentais. No masculino, geralmente o terno, preto, cinza, passando essa ideia de elegância, de estabilidade. E as calças adaptadas para o movimento, imagino. Sim, com certeza. E o chapéu, às vezes, como uma referência histórica a essa figura do compadre ou do próprio Gardel. E os estilos de tango, como o fantasia e o nuevo, têm figurinos diferentes também? Bem diferentes. O fantasia de palco pode ser super dramático. O estudo cita um exemplo de um vestido preto com rosas vermelhas que são arrancadas durante a dança. Bem teatral. Nossa, Já o tango novo, que muitas vezes acompanha o eletrotango, músicas mais modernas, aí o figurino pode ser bem contemporâneo, até informal. Vi exemplos de macacão de renda azul cobalto para dançarina, ou dançarino sem o terno completo, como em algumas apresentações no Café Tortoni. que interessante essa variedade. Então, a gente passou por tudo, desde encontrar a primeira aula, viver a milonga, conhecer a orquestra e até decifrar essa linguagem visual dos figurinos. O que fica para mim é a imagem de um tango portenho muito vivo, né? Complexo, mistura história com uma energia bem atual. Exatamente. E é muito interessante notar essa evolução constante que as fontes mostram, das origens humildes lá do começo do século XX até os palcos mundiais, influenciando moda, absorvendo novas músicas. Sim, essa capacidade de se transformar. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Como é que o tango pode continuar evoluindo, se modernizando e, ao mesmo tempo, manter a sua identidade? É uma boa pergunta. Principalmente porque uma das fontes, aquela discussão online, levantou essa percepção de que talvez o tango esteja ficando cada vez mais voltado para o turista. Será? Fica aí a questão, né, sobre o futuro dessa expressão cultural tão potente de Buenos Aires.